Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor, as corridas de rua estão na moda. Algumas provas conhecidas como ultramaratonas são realizadas até por crianças e adolescentes. O que a ciência diz sobre crianças participarem desse tipo de corrida? Esse é um tema polêmico e ele é muito atual. Ele foi divulgado agora, em setembro, deste ano, na importante associação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, no tipo de divulgação que são relatos de atualidades sobre medicina esportiva. Ele trata sobre esse tema, se crianças devem ou não correr ultramaratonas. As ultramaratonas elas são consideradas todas os tipos de corridas, de provas que sejam maior que a distância de maratona, que são os 42.195 metros, que é a distância oficial da maratona. Então, todas as provas que são maiores que essa são consideradas ultramaratona. Temos ultramaratonas de 100 km, de 50 km, 160 milhas e assim por diante, Tem uma infinidade dessas, ultramaratonas. Temos até algumas que são consideradas aí, extremamente longas, passando até de 300 quilômetros. Essa discussão ela é interessante porque o número de adeptos a corridas de ultramaratona quadruplicou na última década. Embora não tenha a mesma proporção, mas o número também de crianças e adolescentes participantes de ultramaratona aumentou. E aí é crescente o número de pedidos a diretores de provas de corrida para que menores, e são considerados até mesmo crianças, que possam participar dessas corridas. E o interessante é que não existem diretrizes que regulamentam essa participação. O fato interessante é que existe um extenso banco de dados sobre performance de ultramaratona no mundo todo, incluindo 7.700 ultramaratonas que tiveram participação de crianças e adolescentes com menos de 19 anos de idade, com dados entre 1960 até 2017. E nesses dados, o fato curioso também é que tem no banco, na amostra, corredores com menos de 18 anos que terminaram ultramaratonas de 100 km. Então, isso mostra que tem realmente assim, crianças e adolescentes participando das ultramaratonas. E se isso é maléfico ou não, se traz prejuízo, é uma questão que tem que ser discutida e os autores apontam como um ponto falho ainda na literatura e na pesquisa científica, que não tem nenhuma evidência ainda que mostre que tenha prejuízo dessas participação de crianças e adolescentes. O curioso é que a Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, ela exigiu que os atletas tivessem pelo menos 20 anos de idade para participar do Campeonato Mundial de Maratona em 2017 em Londres. Então, isso foi uma exigência na maratona de 2017 em Londres. Só que no Rio de Janeiro, a atleta mais jovem a participar nos Jogos Olímpicos, em 2016, tinha 13 anos de idade. Então a gente não encontra aí uma certa conformidade de competições para competições. Os riscos que são apontados de crianças participarem dessas atividades são riscos na questões da biomecânica, questão de fratura por estresse, ósseo, lesões articulares. E também é apontado a questão psicológica e social dos jovens, já que para participar de uma outra maratona requer um tempo considerado de treino e isso pode afetar o bem-estar da criança e do adolescente, tirando ele de outras atividades que são importantes. Então, infelizmente, o que colocamos de conclusão é que não existem evidências que apoiam a decisão se criança deve ou não participar de ultramaratonas. Então, o que fica é a questão do bom senso, por enquanto, que ela deve ser utilizada, e que temos que ter cautela ao incluir ou não a participação de crianças em ultramaratona. Eu sou Rosimeire Talamone, nós acabamos de ouvir o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.